Em um mundo dominado por magia, existem 7 espadas mágicas capazes de fazer grandes organizações e pessoas lutarem pelo seu poder. Entre essas pessoas está Chihiro Rokuhira, que após derrotar Sojo e recuperar a espada Kuregumo, ele já tinha um novo endereço para ir, e esse era um leilão. Mas ao invés de um leilão qualquer, onde as pessoas vendem HQs de um século ou um dente do John Lennon, era a espada mágica Shinuchi que era a atração principal. Após no primeiro arco competente, Hokazono Takeru precisava mostrar que sua obra podia evoluir logo no seu segundo arco para que Kagurabachi continuasse vivo. Será que ele conseguiu fazer isso? Ou assim como um leilão na vida real, esse arco é chato pra caramba? Nesse vídeo eu irei comentar sobre o segundo arco de Kagurabachi e falar se a obra melhorou ou não. Caso tenham lido esse arco, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre. Agora vamos falar de Kagurabachi, o arco do leão Hakuzaichi. Esse segundo arco de Kagurabachi é um pouco mais longo que o anterior. Ele começa no capítulo 19 do volume 3 e termina no capítulo 44, que é o antepenúltimo do volume 5. Então, ao todo, esse arco tem 25 capítulos. Nessas análises de arcos de mangás Battle Shonen, eu separo minha análise em tópicos, sendo eles traço, que compõe a arte, quadrização e estética, personagens, onde eu abordo o desenvolvimento que os personagens mais relevantes tiveram no arco analisado, vilões, onde eu falo sobre todos os vilões relevantes do arco, desenvolvimento do arco, o nome é autoexplicativo, é sobre a forma que o autor conduz a história do arco, e se é positivo ou não, e conclusão, onde eu repasso os pontos principais, positivos e negativos e dou minha nota final. Então, sem enrolação, vamos falar sobre o traço. No meu primeiro vídeo, eu comentei que quando é nas lutas, a arte e quadrinização de Kagurabachi é excelente. E também citei que o problema era quando íamos para os diálogos onde a obra ficava um tanto monótona. Aqui nesse arco eu sinto que o Hokazono evoluiu em ambos os aspectos. As cenas de ação continuam muito boas e quando é só conversa também ficou um pouco mais dinâmico. As páginas duplas desse arco são um espetáculo à parte. Todas são muito bonitas e criam cenas extremamente impactantes, mas mesmo em páginas normais, o autor cria cenas de impacto muito boas, principalmente quando vemos em ação a espada Shinuchi, onde o autor aproveita para criar cenas extremamente lindas e que chamam muita atenção. Algo que eu não citei no primeiro vídeo, mas vale falar, é que o autor é muito fã do cinema ocidental. Na verdade, dá para se notar que ele é muito fã de um herói ocidental específico que tem orelhas pontudas e usa uma capa. Tanto que o título do capítulo 19, que é o primeiro desse arco, se chama Cavaleiro das Trevas. Quanto mais você analisa a forma que o autor desenha as cenas de ação, mais você nota essa inspiração no ocidente e como isso funciona muito bem para Kagurabachi. Outras cenas de ação legais são geradas pelo clã Sazanami, graças à sua habilidade Isou, ou na tradução, funeral, que é um poder que cria ondas de impacto extremamente poderosas. Outra coisa que eu gostei muito no traço foi as cenas em que o Chihiro usou a Kuregumo. No fim do arco passado, o protagonista havia quebrado a espada junto do seu portador, que era o Sojo. Mesmo assim, o autor fez com que ela se tornasse útil pelo fato do Chihiro trocar a Entei pela vida do Hakori. Sem poder usá-la, o protagonista teve que usar o que restava da Kuregumo, e é falado que ela era agora somente uma cinza de guerra em comparação ao que era antes. Mas mesmo assim, as cenas em que ela é usada pelo Chihiro têm ainda mais impacto do que quando ela era usada pelo Sojo. Principalmente a cena em que o cenário fica todo escuro e a única luz é o relâmpago da espada. As decisões estéticas também são muito boas. Esse arco possui cenários bem bonitos e variados. O leilão em si é um cenário com uma arquitetura muito legal e quando vamos para o mundo de bolso chamado Despensa é outro lugar com uma estética bem interessante. Eu sinto também que o autor usou ainda mais nesse arco cenas com uma perspectiva diferenciada. O maior exemplo é esse quadro onde o Shiba se teleporta para as alturas com o Soya, que é o irmão mais velho do Hakori. Dá para se notar que o autor entende muito bem ao criar essas perspectivas, e isso também faz o leitor ficar mais engajado com o que está lendo. A única vez que achei isso mal utilizado foi nessa página dupla. A princípio você acha muito maneiro as poses e a cena em si, só que depois você analisa um pouco mais detalhadamente, você percebe que a Ryu que está com uma perna de 2 metros e o Chihiro está com uma bunda que até modelos famosas sentiriam inveja. Mas acredito que isso é muito mais culpa da pressa no semanal do que incompetência do Takeru. Até porque de todas as vezes que ele usou essas cenas de perspectiva nesse arco, ele só errou nessa mesmo. Mas uma coisa que não gosto e acho que foi escolha do autor mesmo, foi essa cena onde a personagem da Ryu que é apresentada de corpo inteiro. Eu não sei dizer muito bem o motivo, mas a forma que ela foi colocada
focado na página e o jeito que a página foi feita realmente não me agrada. Mesmo assim, o traço de Kagurabachi continua sendo um dos maiores acertos do autor e me fez ficar muito engajado na leitura. Mas agora vamos falar dos personagens. Começando falando do Chihiro, nesse arco ele tem um desenvolvimento que continua a sua epifania da sua batalha contra o Sojo. Dá pra se notar, na verdade, que o Sojo foi alguém que marcou muito a vida dele. O uso das espadas mágicas para o mal foi algo que o protagonista presenciou logo no primeiro arco. Mas e se só uma fração do poder da Shinuchi, a espada mágica mais poderosa, fosse usada para o mal? O Chihiro quer a todo custo impedir que isso aconteça e fazer com que todas as espadas voltem a se tornar propriedade da sua família. Tanto que mesmo que no fim ele tenha perdido a Kuregumo, o protagonista garantiu que ela fosse usada para o bem e não para o mal. Só que ao confrontar o poder da espada que seu pai mais temia, Chihiro entendeu que ele não pode recuperar as espadas sozinho, mas também não pode simplesmente deixar que outras pessoas façam isso. Por isso, ele decide no último capítulo desse arco se aliar ao Kumanabi, para assim ajudá-los a impedir que pessoas mal intencionadas usem o legado de Kunishige para trazer o caos. O Shiba, que é amigo dele, continua sendo um personagem interessante e carismático, e mais uma vez o Takeru deixa em aberto que o poder de teleporte dele é mais do que parece e cria cenas de ação bem legais. A Hinao e a Char são personagens bem coadjuvantes nesse arco, com o único acréscimo sendo que a Char fez o braço decepado de Chihiro voltar ao normal. O interessante é que depois da morte do Sojo, nenhum outro vilão veio caçar a personagem. Agora falando dos personagens que foram introduzidos nesse arco, temos a Kagari Ryuki. Como eu disse no final do primeiro vídeo, essa personagem recebeu a missão de achar o protagonista e pegar a 7ª espada mágica que está com ele. Ela não é uma personagem super aprofundada, mas com toda certeza é um ótimo acréscimo nessa obra. As cenas de ação em que ela participa são bem bacanas graças à espada Inkotsu, que não é uma das espadas mágicas, mas tem o poder de uma. As expressões dela são bem chamativas e isso torna a personagem bem interessante. Mesmo que nesse arco ela não seja tão aprofundada, eu gosto do fato dela escolher seguir suas próprias crenças, não ficando 100% do lado do Chihiro ou da Kumanabi. Ela é uma pessoa que não gosta de ver outros sofrendo, por isso não gosta do jeito que sua organização age em relação ao leilão, mas também não simpatiza muito com o Chihiro por achar ele piedoso demais e isso não a agrada. Mesmo com essas diferenças, ela escolhe momentaneamente ajudar o protagonista a recuperar a Shinuchi, e após isso mantém a palavra que irá também pegar a Enten. Ou seja, ela continua sendo aliada do Kumanabi, mas gosta de fazer as coisas à sua maneira. Isso foi o que eu mais gostei dessa personagem. Mesmo sendo um desenvolvimento simples, seu carisma ajuda muito a gostar dela, principalmente por causa das expressões que ela faz. A Ryuki tem um aliado chamado Tafuku, que tem a habilidade de criar um ambiente fora de onde eles estão até que alguém dentro desse lugar seja derrotado. Por mais que esse seja um poder legal, eu não tenho mais nada para falar sobre ele não. Agora eu não posso dizer o mesmo do Hakuri Sazanami, que é a estrela desse arco. Vocês estão ligados na lore da Maki de Jujutsu Kaisen? Caso sua resposta for sim, imagine esse mesmo plot da família antiga super poderosa que tem um indivíduo aparentemente sem talento e esse mesmo indivíduo demonstra na verdade ser super forte, com a única diferença sendo que essa família tem um desenvolvimento muito mais bem trabalhado. Essa é a história do Hakuri nesse arco. Antes que taquem pedras em mim, já digo que gosto da Maki como personagem e daquele mini arco dela massacrando o clã Zenin. Mesmo assim, sempre me incomodou o fato do Akutami nunca ter explorado tanto essa família e o abuso que a Maki e sua irmã sofriam até a metade do mangá, e isso faz toda a cena do massacre perder parte da emoção que poderia ter. Aqui o Takeru soube explorar muito bem a situação desoladora que o Hakuri passava com a família. Ele era de um clã de magos super poderosos e respeitados, mas também o único que não sabia usar o Isou, que é a habilidade principal dessa família. Por isso, ele foi considerado um fracasso por todos à sua volta e mesmo assim tentou de alguma forma ser útil. Ao conhecer uma prisioneira que tinha a habilidade de ter a pele extremamente fria, ele percebeu que as pessoas que sua família chamava de mercadorias, na verdade, eram muito mais gentis do que eles. Hakuri se permitiu criar um laço com ela, expondo suas feridas, tanto físicas quanto sentimentais, e a garota ajudava em ambas as partes para ele se recuperar. Esse laço se tornou tão forte que ele enfim decidiu fugir com a garota. Só que então Hakuri percebeu que ela já havia desistido de ver há muito tempo. Não só pela sua habilidade que nunca desaparecia, mas também por ninguém ao seu redor dar esperanças que as coisas poderiam melhorar. Quando o personagem percebe isso, já é tarde demais e ela ativamente parte desse mundo. Foi esse choque que fez Hakuri perceber o quão errado era esse leilão. Eles colocavam valores exorbitantes na vida das pessoas, mas essas mesmas pessoas não viam mais valor na própria vida. Mesmo sendo fraco, ele decidiu lutar contra isso, muito inspirado pelo próprio Chihiro. O mangá mostra que o Hakuri estava no local onde ocorreu a primeira batalha entre o protagonista e o Sojo, e viu Chihiro se usando como um para-raio para que ninguém se ferisse. Essa atitude heróica foi a chave para o mais fraco da família Sazanami se redescobrir e mostrar que na verdade ele era mais especial que todos que o desprezavam. Eu gosto muito do fato de que o Hakuri não é um cara sem talento e que na verdade o ambiente em que ele vivia tinha feito ele até agora nunca alcançar seu verdadeiro potencial. Quando ele se permite acreditar em si mesmo e enfrentar o seu irmão mais velho, que era o que mais o torturava, foi quando ele finalmente se tornou tão incrível quanto o samurai que ele admirava.
Acho esse desenvolvimento do personagem do Hakuri ótimo e sem sombra de dúvidas ele se tornou o meu personagem favorito de Kagurabachi até então. Mas agora bora falar do like e da inscrição. Isso mesmo, você achou que ia chegar até aqui e não ia dar uma força para o meu canal crescer? Chegamos em 200 inscritos, sua ajuda é necessária para chegarmos na minha meta de 500 inscritos. E lembre-se de compartilhar com mais pessoas que gostem desse tipo de conteúdo e comente aí embaixo o que está achando do vídeo. Agora que você fez tudo isso, bora falar dos vilões. Os principais vilões desse arco é a família Sazanami, que é a organizadora do leilão Hakuzaichi. A família principal tem um grupo de elite Tou. Neles tem o Soya, que é o irmão mais velho, que tem uma obsessão doentia pelo Hakuri, e tem o Tenrin, que é um ano mais novo que o Hakuri, e tem uma obsessão por cumprir o seu dever e orgulhar seu pai. Esses dois vilões são só funcionais, e digo isso porque faltou tempo de tela para serem individualmente mais interessantes. Isso porque eu gosto mais deles por causa de toda essa construção da família do que dos dois personagens em si, mas isso eu falo mais na frente. Uma coisa que eu curto é o fato do Tenrin entregar ativamente sua própria vida só para agradar seu pai, mas acho que se ele tivesse mais desenvolvimento, a cena dele morrendo teria muito mais impacto. O Soya é só um personagem sádico e irritante, para que nós leitores comemoremos muito mais quando esse cara foi derrotado. Então dá pra entender o motivo dele ser só isso. Os outros membros do Tou não tem destaque algum, então só vou ignorar eles. Mas agora eu vou falar sobre o principal vilão desse arco, Kiora Sazanami. Mais uma vez o Takeru soube criar um bom vilão principal para um arco. O Kiora é o líder da família Sazanami e carrega um poder passado de patriarca para patriarca, que é a despensa, o universo de bolso que mencionei antes. Assim como os que vieram antes dele, ele carrega o dever de cuidar da despensa, onde é guardadas as mercadorias para o leilão e, claro, principalmente garantir que o leilão Hakuzaichi seja feito com perfeição. Isso assim para quase toda a sua família é uma obsessão. Nem as suas vidas são mais importantes do que o leilão, pois é graças a ele que o clã é tão respeitado. Para Kiora, qualquer membro da família é descartável desde que esse evento não seja interrompido. O próprio antagonista diz que ele está muito mais acima de um pai, ele é o chefe do clã. Por isso, seu dever como líder está muito acima de querer ser um pai. Isso é ainda mais deixado claro quando vemos um pequeno flashback do vilão com sua esposa prestes a morrer, e ela é sincera ao dizer que nunca quis ficar com ele, e que se não fosse por essa lavagem cerebral do Hakuzaichi, Kiora poderia ter sido um ser humano muito melhor. Na cena seguinte, vemos um momento em um futuro onde a família Sazanami era feliz e normal sem essas coisas de tradição. Só para imediatamente depois, na próxima página, vermos o martelo do leilão destruindo essa imagem e o vilão mesmo perto da morte declarando que o evento iria continuar. Essa cena significa que o Kiora escolheu leiloar ou vender esse futuro feliz e tranquilo, para continuar a ter a sua função como patriarca de uma família totalmente estilhaçada por essas tradições desumanas. O irônico disso é que é exatamente isso que faz o antagonista não ter sua mente consumida pela Shinichi e seu portador, o que também dá tempo para Chihiro e companhia salvarem as pessoas que estavam na despensa desmoronando por causa do poder da Shinichi. Essa linha tênue entre determinação e obsessão faz o personagem do Kiora ser tão interessante e complexo. Ele até tem cenas fofas com seus filhos, mas até onde isso é de fato amor de pai e filho e só um patriarca admirando suas armas de guerra. Afinal, quando ele viu que Hakuri era fraco, rapidamente o rejeitou. Mas no fim da sua vida, ao perceber que Chihiro estava certo ao dizer que o melhor que ele poderia ter feito seria ter confiado em Hakuri, o vilão reconhece seu fracasso singular e de forma melancólica morre em uma das cenas mais bonitas da obra. Resumindo, Kiora Sazanami é um vilão incrível. Mesmo assim, esse arco ainda tem outro vilão, que até me surpreendeu quando apareceu, e esse é o líder dos Hishaku. Eu ainda não sei o nome dele e por isso eu tô chamando ele assim. Mas caso você não lembre, ele é o líder do grupo que matou o pai do protagonista. Ele não estava no dia que foram matar Kunishige, mas o próprio vilão se apresenta como o líder desse grupo que o Chihiro tá caçando. No geral, a participação dele é até que rápida, cria momentos de diálogo e ação legais para o protagonista, mas eu sinto que ele foi mais uma preparação para o futuro. Até porque o próprio Chihiro fala que não ia ser naquele momento, mas ia matar ele um dia. Eu gosto que antes dele sair dali, a Ryuki aparece para enfrentá-lo, mas ele diz que o coração dele já tem dono, falando do Chihiro, e vai embora. Gostei muito dessa frase final dele. Estou curioso para o que o Takeru está preparando para esse vilão e sinto que não vou me decepcionar. Mas agora vamos falar do desenvolvimento do arco. No meu vídeo falando sobre o primeiro arco, eu comentei que ele só ficava de fato bom quando Soji começou a de fato agir. Nesse arco em questão, a coisa muda, porque ele já é bem interessante logo de início. Não só pelas lutas em si, e sim por sentir que o autor já encontrou o ritmo certo de como construir toda essa história de Kagurabachi. Temos 7 capítulos até de fato ter o leilão, e mesmo assim eu estava engajado com o que estava acontecendo com os personagens. As situações criadas me deixaram entretido e as soluções me fizeram realmente ficar animado com a obra. Eu gostei muito
da cena em que o Chihiro entrega a sua espada para o Kiora, e depois ele contar que mesmo distante, ele consegue sentir a área ao redor através dela, e isso graças ao Giryoko, usando sua habilidade que já havia sido mostrado antes. Eu esqueci de falar isso no primeiro vídeo, mas é dito que os portadores das espadas mágicas possuem um contrato vitalício com elas. Ou seja, se a outra pessoa quiser usar uma espada mágica que tem dono, ele vai ter que matar esse atual dono, usar essa espada por um tempo até ela aceitar esse novo caminho e criar esse contrato vitalício novamente. E para mostrar que toda regra tem uma exceção, a Shinuchi é a única espada que alguém pode usar mesmo que já esteja sendo portada por outra pessoa. Pelo menos se essa segunda pessoa que a estiver usando no momento a mantiver na bainha, senão o poder da espada irá o consumir e o portador principal tomará posse do seu corpo. Uma coisa que eu percebi lendo esse arco, na verdade, é algo que eu já tinha pensado e esse arco só me fez acreditar mais nisso. É que as espadas mágicas são uma alegoria para bombas atômicas. Pensa aqui comigo, estava acontecendo uma guerra no mundo de Kagurabachi, um grande gênio chamado Kunishige Rokuhira criou 6 espadas mágicas que deram um fim nessa guerra de forma total. Depois disso, o mesmo criador dessas espadas quer as manter seladas, inclusive tendo receio da volta do uso delas por causa do seu grande poder. Anos depois, um grupo mata esse grande gênio e espalha essas espadas pelo país, e várias pessoas começam a disputar o monopólio dessas armas de guerra super poderosas, tendo até mesmo um grupo que quer, através da política, ter todas as espadas mágicas para garantir que mais mortes desnecessárias não ocorram como antes. Se você trocar algumas coisas dessa história que eu contei, não fica muito longe do que aconteceu no fim da Segunda Guerra Mundial. Acho que isso é realmente o que o autor quer passar através de Kagurabachi, sobre o perigo de armas superpoderosas e como suas existências causam mortes que não precisavam acontecer, mas mesmo assim acontecem por puro capricho. Se formos ver, o tema do primeiro arco de Kagurabachi é sobre como esse legado das espadas mágicas podem ser usado tanto pelo bem quanto pelo mal. E nesse segundo arco, o tema é como a obsessão por essas armas e tradições imbecis causam mortes e destruição. E esse arco termina com a mensagem que mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que não dá para sair da jaula, se alguém de boa índole estender a mão, não é impossível conseguir salvar todos dessa destruição. Mas claro que isso não pode ser feito sozinho. Se queremos acabar com genocídios em massa, eventos hediondos e com pessoas que usam o poder que têm para o mal, temos que mostrar que somos diferentes, que podemos ser melhores e assim nos unirmos para fecharmos as cortinas desse palco de sangue. De tudo isso, vamos para a conclusão. Esse segundo arco tem claramente uma evolução nítida em relação ao primeiro. A arte errou algumas vezes, mas sua esmagadora quantidade de acertos compensa muito. Os personagens que já foram introduzidos antes não tiveram uma grande evolução, mas o protagonista está cada vez melhor e mais identificável. Os personagens introduzidos nesse arco são um acréscimo excelente, especialmente o Hakuri. Os vilões continuam bons, principalmente o principal do arco, mas aqueles mais coadjuvantes não funcionam tão bem sozinhos. Esse arco é onde acredito que você termina, fica bem animado e quer continuar a ler para ver onde a história vai, porque o seu desenvolvimento foi construído de uma forma bem dinâmica, uma cadência que chama cada vez mais urgência e um final explosivo que traz uma ótima catarse. De tudo isso, a nota que dou para o segundo arco de Kagurabachi, o arco do leilão Hakuzaichi, é 9. Ele beira a perfeição, mas por causa de algumas falhas na arte, vilões coadjuvantes não muito bons e a introdução bem do nada do líder dos Rishaku, vai ficar com essa nota mesmo, mas eu gostei muito. Mas me fala aí, vocês gostam desse arco? Vão querer ler ou vão esperar chegar no anime? Acredito que já da primeira temporada esse arco será adaptado. Se querem que eu traga um vídeo falando sobre o terceiro arco de Kagurabachi, comenta aí e deixa o like. Bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um trevo de 4 folhas para todos vocês. Até a próxima e fui!